Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas, entrevista de economia que pode ouvir sempre a esta hora na rádio e está também disponível em podcast, no YouTube e em rr.pt. Hoje vamos falar muito de vinhos, em particular da crise que atinge a mais antiga região demarcada do mundo, o Douro. Não deixaremos, claro, de falar do setor vinícola a nível nacional, nem da influência nesta área das tarifas decididas do outro lado do Atlântico pela administração Trump. Vamos também falar da reforma da PAC, a Política Agrícola Comum. As questões europeias são, aliás, temas que o nosso convidado estará à vontade, uma vez que passou pelo menos 15 anos como deputado no Parlamento Europeu, onde se envolveu, entre outras coisas, na Comissão de Agricultura, foi o coordenador do Partido Popular Europeu na Comissão de Orçamentos, relator do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. Antes disso, foi autarca, durante uma dúzia de anos presidiu a Câmara Municipal de Vila Verde, terra onde nasceu, em 1967. Católico, tocava órgão na Igreja de Moura. É licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universidade do Minho, casado, tem 2 filhos. Gosta da dieta mediterrânica, gosta de peixe, de azeite, de frutas, mas o prato favorito é o conhecido arroz de pica no chão, ainda que por causa dos compromissos que assumiu nem sempre tenha tempo para almoçar, mas como amante da mesa também gosta de cozinhar. José Manuel Fernandes, o atual Ministro da Agricultura, é o convidado de hoje de Dúvidas Públicas, entrevista conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis. Depois de muitos rumores, Ursula von der Leyen apresentou finalmente esta semana a proposta de orçamento para a União Europeia. Uma proposta que aumenta o orçamento global para 2 bilhões de euros e junta o Fundo de Coesão com a PAC. E retira 20% ao orçamento da agricultura. Agora que já é conhecida o documento, no seu entender, estas alterações vão no bom sentido? Não vão no bom sentido. Sabe que isto também é um começo. Eu também estive na equipa de negociação do último quadro financeiro plurianual e onde se dizia que era impossível nós fazermos alteração. Foi duro, mas somamos 16 mil milhões de euros sem aumentar as contribuições nacionais e com questões técnicas, como, por exemplo, não permitir que as multas que resultam do mercado interno regressem aos Estados-membros. Mas deixe-me fazer aqui uma pequena correção. Quando se diz que aumentou para 2 bilhões de euros, a verdade é que se mantém em autorizações o montante de 1,21% do rendimento nacional bruto, que é próximo do PIB. E aquilo são autorizações, porque quando formos olhar os pagamentos, andarão, e é para isso que os Estados-membros olham, que é o que pagam, à volta de 1% do PIB. E nós temos aqui uma constante. O PIB vai aumentando e, portanto, vai aumentando o orçamento e vai-se dizendo que aumenta o orçamento. Mas é só 1% do PIB da União Europeia. O orçamento federal dos Estados Unidos é cerca de 20% do PIB. E nós com 1% queremos fazer tudo. Agora, o orçamento da União é uma mais-valia brutal. Repare bem o que foi a ação na pandemia. E foi com o orçamento que, e aquilo que foi uma garantia do orçamento, chama-se EDROM, é uma garantia até virtual, que se foi buscar empréstimos para os PRRs. Isso é uma crítica? 1% é pouco? Devia muito pouco. Subir. É muito pouco. E é muito pouco e devíamos apostar em projetos comuns e 1% é muitíssimo pouco. E há despesas que, em termos nacionais, ficavam mais baratas se tivéssemos uma maior ligação em termos europeus. Olha, interconexões na área da energia. Então nós falamos da União da Energia e depois não estamos interconectados como devíamos estar e só percebemos isso com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Em termos daquilo que é a ferrovia e a ligação que devíamos ter. A defesa, a União da Defesa, nós gastamos mais do dobro da Rússia. Ninguém acredita nisto. Em defesa, se somarmos os 27 orçamentos nacionais, mas depois cada um quer o seu tipo de metralhadora, o seu tipo de tanque, o seu tipo de avião. Uma investigação comum também ficaria muito mais barata. Repare bem o desastre que tinha sido se não tivesse havido uma compra das vacinas para o Covid-19. Em bloco. Em bloco. Tinha sido uma destruição. Os países mais ricos é que tinham acesso à vacina, o preço ia disparar, só quando eles estivessem na terceira dose, os alemães, por exemplo, é que nós íamos para a primeira. Mas foi uma dificuldade colocar os 27 a concordar com as vacinas e com a compra em conjunto. E antes disso ainda houve a investigação. Portanto, 1% do PIB é muito pouco e nós não temos consciência disso.
é uma mais-valia brutal. O orçamento da União Europeia tem um valor acrescentado enorme. Olha, em Portugal, e isso é também algo que nós temos que alterar, representa cerca de 90% do investimento público. Nós não temos consciência disso. A água que bebemos, as estradas onde passamos, as escolas, os hospitais, o investimento público que é feito, a formação profissional, as universidades, resulta do orçamento da União Europeia. 9 em cada 10 euros que gastamos vem de Bruxelas. Eu diria que nós tem que ser 9 em cada 10 euros que nós investimos, não podemos gastar, temos que investir. Mais uma razão para nos preocuparmos com esta proposta de orçamento. Certo. E esta proposta vem diminuir a receita que é distribuída? Os fundos que são distribuídos? Nós temos 2 envelopes que são muito importantes. O envelope da política de coesão, tem o FEDER, o Fundo Social Europeu, o Fundo de Coesão. E depois temos um outro, que é a política agrícola comum, onde tem aquilo que se diz pagamentos diretos aos agricultores. Um nome que devia ser alterado, porque no fundo é um pagamento indireto a cada cidadão. Os agricultores recebem cerca de 40% dos outros vencimentos. São obrigados a produzir segundo padrões elevadíssimos e no respeito do ambiente. E por isso é que eles recebem aquele apoio para que os cidadãos europeus, em vez de comprar alimentos que vêm de fora da União Europeia e com padrões diferentes, possam comprar a preços acessíveis esses alimentos. E há algo que... E depois tem um outro pilar, que é o desenvolvimento rural. Há algo que é mau em tudo isto, que é, no fundo, se pôr em causa aquilo que funciona bem e funciona bem em termos europeus. Como nós desindustrializamos a União Europeia, agora queremos industrializar. Eu espero que não se esteja a renacionalizar políticas como a política agrícola comum, porque a segurança alimentar, como eu costumo dizer, é comida no prato, é um bem público europeu enorme. E agora anda-se a tentar dizer que política agrícola comum é um bem público nacional. Política de coesão é um bem público nacional. Portanto, os orçamentos nacionais é que devem apoiar. Sabe o que é que isto leva? Países ricos vão dar ajudas de Estado e reforçar os planos nacionais e ajudarem os respectivos agricultores, por exemplo, e os países mais pobres, que têm mais dificuldades, não vão poder dar essa ajuda e vai haver aqui uma distorção da concorrência. Mas isso quer dizer que essa ajuda depende muito dos orçamentos nacionais. Não, o que quer dizer é que vai haver aqui... Os países ricos vão poder ajudar... Porquê é que juntaram, já agora, porquê é que juntaram... É uma boa pergunta. Porquê é que juntaram a política de coesão com a CAP? Com a PAC. Para esconder cortes. E depois dizem aos líderes, você agora tem mais flexibilidade. Então confirma que há menos dinheiro? Para estes 2 objetivos. Mas se olhar para agradar aos ditos frugais, há mais dinheiro para a competitividade. Como se a política de coesão e os fundos que nós temos não ajudassem à competitividade. E há mais dinheiro para o Horizonte Europa, para o programa de investigação, para agradar aos frugais. Só que há aqui um erro brutal a este nível. Nós temos que ter muito cuidado. O relatório Draghi, eu já estava a perceber o que é que aquilo ia dar. Competitividade, high performance. Quando o grande problema da Europa, em termos da competitividade, não é tanto o dinheiro, é mais o excesso de regulação e o excesso de regulamentos. Até porque dinheiro não falta. Agora, terem juntado para esconder cortes e com um outro erro que as pessoas não estão a perceber e que nós também não conseguimos alterar na última negociação. O pagamento da dívida dos PRRs, porque os PRRs são dívida e vão ser pagos até 2058. Há uma verba para isso. Está dentro do quadro financeiro plurianual. Sim. Devia estar acima dos limites de pagamentos para não ter interferência nem levar aos cortes que resultam num corte. Nas minhas contas, já agora, o corte para Portugal, se juntarmos política de coesão e política agrícola comum, são cerca de 7 mil milhões de euros. E, portanto, nós devíamos ter 38.500 milhões de euros, porque há um deflator de 2%, e no que apresento é 31,6 mil milhões. Isto é próximo de um corte próximo dos 18%. Mas é mais ou menos equivalente
àquilo que será o custo anual do pagamento da dívida dos PRRs. E mais grave ainda, em que rúbrica é que meteram o pagamento da dívida? Meteram na rúbrica onde está precisamente o dinheiro para os planos nacionais, política agrícola comum e política de coesão. Como é que isso vai impactar diretamente um país como Portugal? Bem, já percebi que é uma redução, mas depois na prática essa redução vai se traduzir... Isto não acabou. Em quê? Isto não acabou. Essa era a minha segunda pergunta, que é o que é que um país como Portugal pode fazer... Já agora deixe-me explicar aqui uma outra coisa que passa às vezes ao lado das pessoas. Para haver a aprovação do quadro financeiro plurianual, tem de existir unanimidade no Conselho. Certo. Para haver alteração dos novos recursos próprios, novas receitas, tem que haver uma espécie de uma dupla unanimidade. Unanimidade no Conselho e a ratificação dos Parlamentos Nacionais, em alguns sítios duas câmaras, segundo as normas constitucionais. Porque, no fundo, não há impostos europeus. Havendo uma nova receita, tem que o Parlamento Nacional concordar com ela. E depois mas o Parlamento... há timings para chegar aí, não é? O Parlamento, que tem certo, cultura europeia suficiente para me responder. Há timings. Tem que haver começa em 2028. Nos próximos 2 anos. Deveríamos estar prontos para termos os regulamentos todos em 1 de janeiro de 2028. O que raramente acontece. Mas depois ainda há aqui um outro elemento, que é o Parlamento tem que dar o consentimento. Sem esse consentimento... não avançará. E ainda há uma outra coisa, que depois há regulamentos setoriais para cada política, em que aí já é codecisão, já não é unanimidade no Conselho e o Parlamento já negocia. Agora, há outra coisa que está aqui a passar ao lado, que é onde é que anda afinal António Costa? Ninguém faz, eu ainda não vi esta pergunta. É que António Costa é o presidente do Conselho Europeu. É o Conselho Europeu que, por unanimidade, vai aprovar. Acha que ele já devia ter tomado posição ou acha que ele, enfim, já deveria estar... Há uma coisa que é certa, ele tem responsabilidades. Sem dúvida. Isso não há dúvida nenhuma. Não sei se está a ter uma atitude de deixa ver o que é que isto dá e mais à frente eu vou entrar em campo e neste momento está no aquecimento, se... está a fazer um trabalho de bastidores que não se vê. Mas na União Europeia, quando não se é proativo, depois corre-se atrás de prejuízos. Ou seja, na sua opinião, ele usando a sua linguagem, ou recorrendo-me da sua metáfora, já devia pelo menos ter rematado a baliza. Ele já devia pelo menos estar a jogar com os colegas... ele não é primeiro-ministro, mas é o presidente do Conselho Europeu e já devia estar a conversar e a procurar e deveria ter procurado também ele próprio influenciar a proposta da Comissão, porque a partir do momento em que há uma proposta da Comissão, numa série de matérias há um recuo que é difícil e o Fundo Único é problemático, vai pôr regiões contra regiões, vai pôr as regiões ultraperiféricas, por exemplo, a dizer nós queremos aqui um montante superior, porque agora é decidido em termos nacionais, pode pôr a agricultura e a coesão em conflito. A competir. E a competição às vezes faz falta. E, portanto, nós temos um excelente relacionamento no governo. E os ministérios da Economia, da Coesão e do Ambiente e o Ministério da Agricultura têm um trabalho impecável em termos de coordenação. Mas nós temos que partir do princípio que poderia não ser assim. E, portanto, é importante que se acautele e que se evite também esses conflitos. Para além, e isto é mais preocupante, de com o envelope nacional e da forma que estão a fazer tudo isto, vão renacionalizar políticas que são essenciais para a União Europeia. E a questão da segurança alimentar, até face aos conflitos geopolíticos, eu costumo dizer, como eu referi, que segurança alimentar é comida no prato, mas é também defesa. E muita gente ainda não percebeu isto. Tínhamos essa questão, um orçamento que dá tanta prioridade à defesa, como é que deixa a segurança alimentar para trás desta forma? É um erro, e no fundo, o que esse orçamento está a dizer é, bem, vocês agora, os Estados-membros, vão lá fazendo isto, porque bem público europeu é a segurança, é a defesa, e é a investigação, e é a competitividade. Não.
A segurança alimentar é um enorme bem público europeu. Nós vimos como foi colocada em risco com a invasão da Ucrânia e como foi tão importante assegurar que não havia falta de... E nesta instabilidade global, na situação que nós estamos, com guerras, com tarifas, a União Europeia tem que cuidar da sua segurança alimentar. E agora, é verdade, há uma coisa que é completamente certa, não é fácil fazer um quadro financeiro plurianual que agrada a todos. Agora, volto a repetir um ponto. Não se pense que há um aumento no quadro financeiro plurianual. Houve um aumento no PIB da União Europeia. Isso houve. E nós estamos... E quando eu falo dos cortes... Percentualmente não houve aumento nenhum, Não houve aumento nenhum, nem vai haver. É sempre a mesma coisa. Só há aumento porque a riqueza produzida na União Europeia aumentou. Há mais dinheiro para distribuir. E quando lhe falam que é 1,21% ou 1,22%, estão a falar de autorizações, nem aos pagamentos. Certo. Quando depois for ver os pagamentos, vai ver que os pagamentos isso não está apresentado, mas vai ver que é 1% do PIB, ou até menos. Até podem pôr 0,98, como foi o atual. Justamente acerca disso, porque foi uma das garantias que já foi dada pela própria Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, era que os agricultores não ficavam a perder dinheiro, mas também não concretizou de que forma. Sim, mas ficam. E há um corte. Agora, às vezes procuram baralhar apresentando montantes e confundindo preços correntes com preços constantes, questões técnicas, mas é fácil de explicar. 100 euros num quadro financeiro 2021-2027, se agora for 100 euros 2028 a 2034, não podemos dizer que temos o mesmo dinheiro. Exato. Temos um corte. E se fosse a olhar para a inflação, tem um corte muito superior ao deflator que é usado sempre. E o deflator que é usado sempre é 2% ao ano. Esse é que é o deflator. Agora, há aqui também um ponto. Isto é o início. Porque, como eu disse, tem de haver unanimidade no Conselho, o Parlamento Europeu vai se pronunciar, e há aqui uma negociação que vai ser feita, e há bocado eu referi... E o Parlamento Europeu já deu a entender que está contra. Eu há bocado referi que na negociação do quadro financeiro plurianual, onde os chefes de Estado diziam, no último, que era impossível qualquer alteração, nós fizemos em programas importantes um aumento de 16 mil milhões de euros. Portanto, há sempre formas de resolver isto, sabe? Uma boa forma para não haver corte nenhum, o que era aquilo que fazia sentido. Era o pagamento da dívida dos PRRs, que é algo que foi para uma situação extraordinária. Sair deste bolo? Devia estar acima dos limites do quadro financeiro plurianual, dentro do quadro, mas acima dos limites, para não interferir com os outros programas. Tinha aí uma forma de resolver isto. E depois, como aquilo são compromissos, ainda há uma solução, por exemplo, de renegociar a dívida, fazer um reescalonamento. Tudo isto é sempre possível e estou certo que os meus colegas do Parlamento Europeu avançarão com propostas desta natureza, mas há bocado eu também lhe disse que o Presidente do Conselho Europeu tem que entrar em campo. Exato, o António Costa. Mas é que ninguém perguntou onde é que anda António Costa. Está agora a perguntar. Parece que nos esquecemos que há um português que é Presidente do Conselho Europeu e que tem aqui enormes responsabilidades. Aproveito isso para lhe perguntar, numa tentativa de renegociação, com quem é que Portugal poderia contar? Já percebi que a posição portuguesa, obviamente, é a favor de que algumas destes pontos sejam renegociados. Há aqui algo que me impressiona já agora. Porque, como sabe, os ministros da Agricultura estão no Conselho de Agricultura Agrifis e nós fomos muito ativos e houve um documento que foi aprovado por unanimidade em dezembro de 2024, unanimidade dos 27 ministros, onde nós dizemos, no fundo, que queremos 2 pilares e que consideramos que não pode haver reduções. Veja bem,
E não concordavam com este fundo único. E não concordávamos com esse fundo único. Os 2 pilares significa um orçamento autónomo e que não haja fundo único. Unanimidade dos 27. E, portanto, aí, para a pergunta os ministros da Agricultura, os 27 concordam. Nem sempre depois pode acontecer em termos dos ministros das Finanças ou os chefes de Estado. Mas quem é que são os nossos aliados? São, por exemplo, os países da coesão. Os países da política de coesão. Quem são já agora os países da política de coesão? São aqueles países que têm menos, em termos da média da União Europeia, têm menos 90% do rendimento nacional bruto. Estão abaixo dos 90%. Nós, infelizmente, porque se estivéssemos acima era bom sinal, nós somos países da coesão. Porque há bocado eu disse-lhe que a política de coesão tem FEDER, Fundo Social Europeu e Fundo de Coesão, mas só tem fundo de coesão, e em Portugal são cerca de 4.500 milhões de euros, os países que estão abaixo dos 90% do rendimento nacional bruto, portanto, os mais pobres. Nós aí deixámos ultrapassar por alguns, era interessante que até neste momento fôssemos contribuintes líquidos, mas não somos, e nesse sentido os recursos que vêm da União Europeia continuam a ser importantes para nós. Eu reforço a pergunta do Arsénio, com quem é que conta Portugal para negociar... Os países da política de coesão. Portanto, muito o sul da Europa, não é? Não, os do leste, por exemplo. E os do leste, sim. A Espanha não está... não está é um país da coesão. A Itália também não. A França, nem a Alemanha, portanto, com todos os outros países que aderiram a partir de, nomeadamente, 2004. Já agora, em termos de executivo, António Costa é uma possibilidade? António Costa, eu não vou dizer que é uma possibilidade. Eu acho que António Costa é Presidente do Conselho Europeu, tem obrigações e também é português. Conhece bem o país. E, portanto, sabe bem a importância dos fundos europeus para Portugal. E aí tem uma obrigação acrescida. E é interessante que toda a gente... Eu ainda não vi ninguém dizer onde é que anda António Costa, por isso eu há bocado perguntei isso. Porque ele até parece que não temos Presidente do Conselho Europeu. E o Governo admite que recorrer ao Presidente do Conselho... Bem, eu não sou eu que vou fazer essa negociação, não vou falar aí em nome do Governo. Portanto, esta desse ponto de vista, é uma opinião muito, muito minha e uma opinião de quem tem centenas de horas de negociação em termos daquilo que é os fundos. Olha, há um programa que eu vejo que também está a desaparecer, foi importantíssimo na União Europeia, que foi o Plano Juncker e o InvestEU, que eu também trabalhei, e é essencial, e esse programa, e é contraditório com o facto de dizermos que queremos uma Europa mais competitiva e depois esquecemos de instrumentos financeiros. Deixa-me só perguntar-lhe, e acha que, à semelhança do que denuncia em relação a António Costa, esta questão da proposta da Comissão Europeia foi suficientemente discutida em Portugal? É que, de facto, nós agora estamos aqui, já há algum tempo a falar nela, acho, e por iniciativa nossa também. Eu não sei se ela foi suficientemente discutida entre os comissários. Então é mais grave ainda, não é? Não sei se ela foi suficientemente discutida entre os comissários. E, portanto, a Comissão apresenta uma proposta. Agora, isto é uma base de trabalho. Isto é um ponto, mas ainda que seja uma base, os sinais estão ali todos. E depois as bases são sempre difíceis de mudar, não é? É sempre difícil depois haver recuos. Agora, tem que haver um acordo. E este é um processo, eu já o disse, de difícil negociação. E há sempre o fetiche, que já referi, de 1% em termos de pagamentos. E em termos das autorizações, de 1,1% do PIB. 1% para pagamentos do PIB, 1,21%, 1,22% para as autorizações. E há esta diferença porque, e há um outro ponto, eu espero que o dinheiro que não é utilizado, ao menos agora haja, neste quadro financeiro plurianual, gera um ganho que não se perca e continue dentro do quadro financeiro plurianual. Nós já vamos mudar de tema, mas só queria fazer-lhe ainda uma pergunta sobre isto, que é esta junção de coesão e políticas agrícolas comuns ainda por cima tem em si também o risco de algumas destas verbas serem, sei lá, desviadas para setores como o digital ou a defesa? Ou acha que não? Bem, esses desviados aí... desviados no sentido de aplicados também nestas áreas. Porque a política de coesão já é aplicada no digital, que às vezes é o erro. A política de coesão
tem um grande apoio para a competitividade. Certo. Aliás, cerca de 30% destes montantes são destinados, por exemplo, ao combate às alterações climáticas. Isso não é um bem público europeu? Então, que definição é que agora querem fazer de bem público europeu? O Fundo Social Europeu é a formação profissional. Estamos no mercado interno onde há liberdade de circulação. A formação profissional que se dá num país não é importante para toda a União Europeia. Não é um bem público europeu. E a formação profissional e o conhecimento, a aposta na investigação, que também é feita pelos fundos da política de coesão, isso não é importante para a competitividade da União Europeia? Há competitividade sem mão de obra altamente qualificada? Portanto, há aqui uma série de habilidades que se fazem para, no fundo, se retirar recursos que eles próprios são importantíssimos para a competitividade e são bens públicos europeus. Não são bons sinais. Eu já há 10 anos, já agora, escrevi uma definição e ajudei a escrever uma definição sobre o que é que são os bens públicos europeus. E não tenho dúvida nenhuma que a política de coesão, na sua esmagadora maioria, contribui para os bens públicos europeus, e a política agrícola comum, segurança alimentar, desse ponto de vista, para mim, não há nenhuma dúvida. Deixa-me só fazer uma pergunta para terminar este tema. Já nos disse que, apesar dos 27 ministros da Agricultura estarem contra, a Comissão Europeia avançou com esta proposta, com o Fundo Único. Qual é, no seu entender, qual é o peso da agricultura nesta negociação? A agricultura pode ter alguma influência? A agricultura não só pode, como tem. Porque mesmo aquela declaração, por unanimidade, e a postura que tivemos, proativa, se não levou a que não existisse Fundo Único, levou a algumas redes de segurança a dizer este montante está dentro do Fundo Único, mas daqui não sai para outros lados. Portanto, acha que já fez alguma diferença? Já fez, não, eu tenho a certeza que fez diferença já. Agora, o que eu estou a dizer é que esse trabalho não está acabado. E acho um erro que vamos pagar no futuro e será motivo de conflito. E é um erro. Nós temos na União Europeia também feito uma coisa, que é dizer cuidado com as ajudas de Estado. Porque se olhar para a pandemia, há um Estado-membro onde as ajudas, que tem metade de quase todas as ajudas de Estado da União Europeia. Se um país rico, que comece, por exemplo, a meter muito dinheiro num plano nacional e a dizer, nós agora vamos subsidiar a agricultura, vocês ainda vão ter mais dinheiro e vamos subsidiá-la muito mais, está a destruir a agricultura nos outros Estados-membros. Deixa de ser uma política comum agrícola. E esta renacionalização é contra o mercado interno, é contra, no fundo, a segurança alimentar. E isto eu acho que não está devidamente compreendido, nem está devidamente percepcionado. Por isso acha que há aqui uma grande margem de negociação? Há uma grande margem de negociação. Vamos saltar, porque o tempo depois começa a correr contra nós. Esta semana ouvimos os viticultores durienses queixarem-se que não conseguem vender, que os preços não sobem há mais de 20 anos, há quem culpe os limites à produção. O que é que, como Ministro da Agricultura, acha que explica, afinal, esta crise no Douro? Esta que é, enfim, no mais Douro, recente. o interprofissional, onde estão os produtores e o comércio, chegaram a um acordo unânime na fixação daquilo que se denomina benefício, que é a autorização para produzir o vinho de Porto para as 75 mil pipas, o que já é uma boa notícia. Agora, há uma diminuição do consumo do vinho à escala global. 2024... Do vinho do Porto especificamente? De todo o vinho. Do vinho. Eu estou a falar agora do vinho, para dar um panorama global. Há uma diminuição e um ataque também ao vinho, mas há uma diminuição do consumo do vinho à escala global, e repare bem, em 2024 voltou a descer e o consumo em 3,3%. E o consumo em 2024
é o menor desde 1961. Agora veja bem, de 1961 até 2024, o aumento da população que tivemos. E, portanto, há aí uma alteração. E há outros fatores. Podemos falar da instabilidade, e claro que não ajuda a questão dos Estados Unidos, mas há outros fatores, como a própria inflação, que diminuiu, e no pós-Covid, por exemplo, diminuiu o consumo de vinho. Há, no entanto, no Douro, uma situação específica. Nós produzimos por ano cerca de 700 milhões de litros em Portugal. O estoque acumulado no Douro é de 444 milhões de litros. E se falarmos só de vinho de Porto, é de 247 milhões de litros. E, portanto, o vinho de Porto justifica-se este estoque acumulado, até por causa dos vinhos mais velhos. Mas fica-se aqui com a ordem de grandeza do que está acumulado. E nós, em 2024, entre o que se produziu, que foi 155 milhões de litros, e o que se vendeu do Douro, que foi 115 milhões, há aqui 40 milhões de litros que não se venderam. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio entre a procura e a oferta, ou entre a oferta e a procura, para que não haja uma redução do rendimento do produtor, do pequeno produtor, que é essa a nossa grande preocupação. Agora, deixe-me dizer uma outra coisa, que não há noção, que é, nós tivemos, e não há esta percepção, em 2024, um superávit em termos nacionais, que nunca tínhamos tido, de 806 milhões de euros. Tivemos um aumento em termos de valor em relação a 2023 de 11%. Nós diminuímos as importações em cerca de 19,5% em termos de valor e em 26,8% em termos de volume, e aumentamos as exportações em termos de valor em 4,5% e em termos de volume 8,7%. E ele perguntou sobre a evolução das exportações, já me respondeu, não é? Nós, em termos de medidas que tomamos em 2024, elas foram positivas e foram medidas estruturais. Por exemplo, não havia entre o IVDP e o IVV um protocolo com a administração tributária ou a GNR. É essencial para a fiscalização. Mas esses são os dados de 2024. Certo. E este ano, já com as anunciadas tarifas norte-americanas, já tem dados sobre esse impacto? Nós temos dados do primeiro trimestre e as coisas não estão a correr mal, e também em termos das importações, elas próprias estão a diminuir. É evidente que haverá um impacto que temos de contrariar com as anunciadas tarifas, e elas causam sempre e são sempre negativas, ainda que sejam só por vezes anunciadas e não sabemos se avançarão ou não. Mas há aqui um ponto que é importante. Nós não vamos desistir do mercado dos Estados Unidos da América. Nem podemos desistir. Mas também temos de procurar novos mercados. O Mercosul é uma oportunidade e eu espero que avance. Há a possibilidade da União Europeia avançar para um acordo também com a Índia, o que seria importante, ainda que a dificuldade aí seja maior. Mas quando uma porta se fecha, por vezes há outras que se abrem. E, como sabe, o Canadá, por exemplo, que importava muito vinho da Califórnia, fechou as portas aos Estados Unidos, o que passa a ser uma oportunidade para a União Europeia. E nós temos aí excelentes vinhos, uma qualidade enorme, impossíveis de imitar. Os vinhos ligados a especificidades que não se conseguem repetir. Depois temos que saber vender. Mas já garantiu que os... Deixa-me só, na continuação da pergunta anterior, já garantiu que os produtores serão ajudados em relação às tarifas norte-americanas. Como é que Portugal pode ajudar? Que tipo de ajuda é que Portugal pode dar? Em primeiro lugar, lá está mais uma situação onde a questão deve ser colocada desde logo também em termos europeus. E as distorções do mercado devem ter uma resposta a nível europeu. Há uma coisa positiva
no orçamento, que é no quadro financeiro plurianual na proposta, que é o aumento da reserva de crises, por exemplo, precisamente para fazer face a distorções de mercado. Neste momento é de 400 milhões de euros por ano, considero que deveria ir para 1.000 milhões, a proposta é 900 milhões, isso ainda pode ser negociado. Estamos sempre a falar de valores anuais. Não é? Valores anuais. Pode subir, portanto deve haver aí uma resposta à escala da União Europeia. Agora nós também temos que fazer a nossa parte, e estamos a fazê-la. Há aqui um lamento, por exemplo, que eu tenho, porque eu não atiro a toalha ao chão e considero que a qualidade dos nossos vinhos merecem que eles possam ser consumidos de uma forma mais forte à escala global. Nós, para países terceiros, lançamos um concurso de 20 milhões de euros do FEAG, deste Fundo Europeu, e só houve candidaturas para 12 milhões. E, portanto, vamos querer voltar a que haja a utilização destes recursos precisamente para a promoção. E a promoção é uma medida estrutural, mas há outras. Por exemplo, falei da fiscalização, mas a rotulagem, nós avançamos com uma portaria para a rotulagem, porque há pessoas que por vezes estão a consumir vinho pensando que é português. E não é. E não é, e por isso a rotulagem deve ser clara para a pessoa não ser enganada naquilo que está a consumir. Agora, claro que nós estamos num mercado aberto, e ainda bem, até porque, como eu referi, nós temos um superávit no vinho e estamos a aumentar as exportações e a diminuir as importações, mas se nós alguma vez, como alguns com ideias peregrinas defendem, que devíamos eliminar as importações, isso também significaria que deixaríamos de exportar e então matávamos este setor. E este setor que é importante também para a coesão territorial, que está sobretudo presente no interior do país. Volto ao Douro só para lhe fazer uma pergunta muito prática. Se eu fosse um dos produtores de vinho do Douro e lhe perguntasse, tendo alguma capacidade de investimento, o que é que deveria fazer? Se deveria investir e acrescentar vinha e voltar a plantar e aumentar a minha produção, o que me diria era para estar sossegado? Não, o que eu lhe diria é, se você vende e se produzir mais, consegue vender mais, eu diria, invista. Mas se você me diz, eu tenho uvas a mais e não consigo vender, e ficam as uvas nas videiras, eu digo-lhe, se não consegue vender, se está a perder dinheiro, nós temos aqui uma alternativa para si, que é, pode substituir a cultura, por exemplo, por olival ou por amendoal. Ainda lhe dizemos mais. E se você não conseguir substituir a cultura, porque há um aspecto importante, e eu há bocado falava de especificidades, o Douro é património, é paisagem. Aquela paisagem é um motor do território e nós não podemos destruir a paisagem. Para além de termos projetos que nós queremos no futuro, como créditos, em vez de carbono, créditos da natureza, nós queremos incentivar, por exemplo, em alguns sítios, a possibilidade de ter vegetação, bosquetes, árvores que não descaracterizam a paisagem e onde as pessoas, e isto está previsto, inclusivamente, nos fundos da política agrícola comum, possam transformar aquela área agrícola em floresta, mas nesta floresta que ajuda à biodiversidade, atrai para lá, por exemplo, os fungos que depois não vão para as vinhas, portanto, tem esta proteção também à vinha, e a pessoa que tiver isto tem um rendimento, por exemplo, durante 20 anos, se fizer a manutenção deste espaço. Portanto, o que eu lhe propunha era estas soluções, é dizer, nós damos lá a alternativa, porque nós queremos que você tenha rendimento, e um rendimento justo, e nós não podemos andar a fazer o que temos feito estes anos todos. O Partido Socialista andou a assobiar para o ar. De 2020 a 2024, a única coisa que foi feita foi destilações. Até nós chegarmos, a única coisa era destilações. Destilação é transformar vinho, naquele caso era em álcool para fins industriais. Mas Para fazer 1 litro de aguardente, são precisos 7 litros de vinho. E, portanto, o Sr. Ministro fez o mesmo. Nós, em 2024, fizemos o mesmo com dinheiro da União Europeia e recursos nossos, porque chegamos e tomámos posse e vemos que havia logo um problema, mas fizemos o mesmo dizendo que nunca mais haveria uma destilação daquele tipo. E este ano não haverá?
Este ano, o que há para ali não é daquele tipo. Primeiro é para passar a aguardente. Depois tem que haver o compromisso de quem for à destilação deverá procurar estas alternativas que estou a referir. E fizemos as medidas estruturais que lhe disse. Rotulagem, fiscalização, proibição de circulação de vinho e mosto na região. E olha uma muito importante, mas uma que faz toda a diferença. O governo do Partido Socialista aceitou nas destilações que o vinho que era importado pudesse ser destilado. Ora, comprava-se a maior parte dos agentes deste setor, a esmagadora maioria é séria. Mas nós temos que fechar as portas todas para as habilidades. Ora, comprar vinho a 15 cêntimos em Espanha e destilá-lo a mais de 45 cêntimos era algo de inaceitável e só voltava a estragar o mercado. Por isso nós dissemos, em 2024, esta destilação, quem importou vinho nos últimos 3 anos não tem acesso. Consigo, isso não volta a acontecer? Não volta a acontecer, não aconteceu, não acontecerá. E fizemos uma outra coisa, que foi, ajudámos o produtor, sabe como? Há aqui gente que diz assim, devíamos dar uma linha de crédito aos pequenos produtores, íamos endividá-los. Não, nós, em 2024, tivemos uma linha de crédito para as cooperativas que deviam aos produtores, 100 milhões de euros, para elas lhes pagarem o que deviam e pagar aos produtores. E só receberam o montante da linha de crédito e nós pagamos os juros do Estado na medida em que pagaram aos produtores. Portanto, o nosso grande foco são os produtores e os pequenos produtores. Mas ainda assim estão implícitos cortes ou reduções da produção, ou não? O que eu estou a dizer é precisamente que quando nós falamos da substituição, tem o objetivo do equilíbrio entre a oferta e a procura. Ou seja, se houver um aumento de quem não tem o vinho próprio, não consegue vender, se não conseguir vender, isso não vai estar a insistir em algo que só o prejudica e que só baixa o rendimento. E aí o objetivo é, sim, reduzir a produção. Agora, há um outro ponto que as pessoas se esquecem. E enquanto, Sr. Ministro? Reduzir a produção enquanto? Nós não somos uma economia planificada, nem vamos dizer às pessoas você tem que fazer assim ou desta maneira e continuamos a insistir na promoção. Mas deixe-me só dizer isto. Um objetivo, não é? Mas deixe-me esse o sentido da minha pergunta. Deixe-me só dizer isto, que estes números são interessantes, porque às vezes passam ao lado. Então, na região do Mercado do Douro, os vinhos DOP têm tido um crescimento assinalável. Não só assinalável em termos da produção, como em termos do próprio valor da qualidade. Sim. E aí isto significa que a classificação aumenta o valor. Não, a classificação aumenta o valor, claro que aquilo também tem um custo superior, a qualidade também aumenta o valor. Aqui, agora, há barreiras que nós também temos de remover e vamos remover. Não faz sentido nenhum dizer-lhe assim, você há bocado estava no produtor, eu dizer-lhe assim, eu gostava, até agora vamos alterar, que é, sim, mas você tem que ter em estoque 70 mil litros de vinho de Porto para começar. É um disparate. E, portanto, nós essas barreiras, vamos obviamente também... Essas premissas serão eliminadas. Sim, isto já estava pronto em termos daquilo, no governo de gestão não podemos avançar com isso, mas ficou na pasta de transição e já está em agenda. Deixe-me recuperar uma ideia que apontou, deixou há pouco, que é a necessidade de preservar a paisagem do Douro. Certo. Esta alteração das culturas, substituir a vinha por outras culturas, não mexe também com a paisagem do Douro? Não, por culturas que não mexam com a paisagem. E em alguns sítios não tem interferência. Nós no Douro temos 18.293 viticultores e 7.485 as explorações são até meio hectare. E alguns têm parcelas que estão muito desviadas. E algumas a 20 km de casa, por exemplo. Qual é a flexibilidade que nós também pretendemos dar? Parcelas que podem estar mais longe e que não dão rentabilidade, poderem instalar uma outra cultura nessa parcela e o benefício, a autorização para produzir vinho de Porto, poder vir para uma outra parcela e, no fundo, é uma forma de nós estarmos
a melhorar o rendimento do produtor. Agora, a condição aí, obviamente, nós não podemos, porque isso aí era prejudicar outros setores que são a base, nós não vamos alterar, obviamente, e é a condição, a paisagem que ali está. Pelo contrário, nós queremos reforçar essa mesma paisagem. Portanto, esta proposta está sempre sujeita a apreciação prévia. Claro, e quem vai conduzir isto, por exemplo, é o IVDP, mas depois, para estas candidaturas que referi, é o Ministério da Agricultura, através da AGP-PAC. Há outra coisa que vamos fazer já agora, e isso está conversado com quer o Ministro da Coesão, Castro Almeida, que tem feito um trabalho notável, assim como a Ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, que faz também um trabalho muitíssimo competente, é o de nós termos, em termos globais, um plano para a eficiência energética e a autonomia energética das cooperativas e das adegas, é podermos ter também a modernização das mesmas. Neste plano da energia pode haver dinheiro fundamental ou até do PRR para este objetivo. É preciso também a capacitação das cooperativas, e esta capacitação significa capacidade técnica, e depois com o Banco de Fomento. Também já foi pedido para nós podermos ter aqui uma reestruturação das dívidas das várias cooperativas para elas terem músculo e até haver a possibilidade, por exemplo, de fusões. Isso é uma outra medida estrutural que será muito importante. Estamos a falar aqui já há vários minutos sobre o Douro, sobre a crise do vinho no Douro. Ainda não ouvi falar da Casa do Douro em toda esta crise. Certo. Como é que ela pode contribuir para a solução? Ou se é que ainda pode contribuir para a solução? Mas gostava que neste caso concreto fosse claro para todos os que nos ouvem também tentarem perceber. Mas é muito simples. A Casa do Douro, nós tudo fizemos para que a lei se cumprisse. E em dezembro de 2024 foram realizadas as eleições. Certo. E eu empenhei-me para que as eleições acontecessem. Até porque havia dúvidas, por exemplo, sobre proteção de dados, enfim. E as eleições aconteceram. Ora, a Casa do Douro fará também o seu trabalho dela, por exemplo, na apresentação do seu plano de atividades. Há um outro trabalho que estamos a fazer, que é, no fundo, o da comissão administrativa que ali está e das dívidas que existiam. Eu ainda há bem pouco tempo promovi uma reunião também com o Ministério das Finanças. Houve aí uma grande incompetência do Partido Socialista, onde em 2021 tinha um despacho pronto para a dação em pagamento. Depois, em 2022, também teria. Agora, nós vamos resolver essa situação e é importante que as instituições que ali existam depois façam também o seu trabalho. Agora, há aí questões, deixa só dizer isto. Era isso. Há aí uma questão que eu não vou fazer futurologia, porque a Sra. Provedora de Justiça enviou para o Tribunal Constitucional o pedido inconstitucional de normas, como o facto de ser uma inscrição obrigatória. Haverá aí outras questões que poderão surgir em termos da proteção de dados e de passagens de cadastro que poderão não ser possíveis, mas isso eu não vou antecipar, e aquilo que o Tribunal Constitucional disser há de ser visto depois pelo Parlamento, por exemplo, se houver algo, e eu não vou fazer futurologia sobre isso, embora tenha uma opinião relativamente a essa matéria. Se concorda com... Os produtores, no caso, querem, parte substancial deles, dizem que a Casa do Douro devia ter capacidade legal e operacional, no fundo, para estabilizar os estoques como fazia antes, comprando, armazenando pipas, etc. O que eu lhe pergunto é, concorda com este princípio? Nós temos que perceber que a destruição do mercado pode significar o adiar do problema. E, portanto, por isso é que eu lhe disse que nós não vamos andar... Acabou as destilações. Eu detesto a palavra arranque de vinho ou colheita em verde. Mas há um princípio maior que é, eu quero que o produtor tenha um rendimento justo. E quando nós verificamos, eles podem estar a trabalhar para aquecer, e se há alguém que merece um rendimento justo são os produtores e os pequenos produtores. Mas e então, por isso é que nós damos estas alternativas. Agora, não é o Estado que vai andar a comprar vinho.
Mas então qual é o papel da Casa do Douro, não é? Não, o papel da Casa do Douro terá de ser o papel que está na legislação que aprovaram. Agora, não deve voltar, não pode ter como objetivo andar a comprar vinho, ainda que se esporadicamente isso fosse uma situação em que no ano seguinte se soubesse que não se repetia. Em sua opinião, foi isso que arrasou as contas da Casa do Douro? Foi esse o papel que teve? Repare bem, repare bem a situação onde estamos. Nós estamos à escala global constantemente a diminuir o consumo de vinho. Numa série de Estados-membros da União Europeia estão a reduzir para 0,2, outros querem 0,1, que é para dizer que é um ataque em termos daquilo que é os limites de taxa de álcool. De alcoolemia, sim, para condução e etc. Outros, mas há um ataque violento, e quando eu digo que é preciso moderação e o consumo também deve ser feito de forma moderada, ou que, e é verdade, o vinho e o azeite estão na dieta mediterrânica, que é património da Unesco, há quem não gosta que eu diga estas palavras, mas isto é a verdade. E em excesso tudo faz mal, como eu costumo dizer. E, portanto, há aqui um ataque em relação ao vinho que muitas vezes não existe em relação a outras bebidas que têm álcool. Há disparates que eu vejo aí dizer e escrever, como dizer, este Ministro da Agricultura, os jovens consomem vinho no fim de semana e ficam embriagados com vinho. A maior parte dos jovens não bebem vinho, portanto há uma série de falsidades à volta de tudo isto. Mas nós temos que saber ler estes sinais. Mas também temos de os contrariar, neste sentido que cada um tem que fazer a sua parte. E eu insisto, a promoção é importante. Olha, na diáspora, quantos importadores é que nós temos que não têm o devido acompanhamento? Só na diáspora. Quantos restaurantes por esse mundo fora têm vinho a preços altos, a uma qualidade muito inferior do que aquela que temos? Claro que depois nós temos que acrescentar valor, também saber vender, o marketing. E nós damos recursos para isso. Os produtores responsabilizam também os sucessivos governos com excessos de cativações em relação à falta de promoção. Certo, olha, está a ver uma outra coisa que nós fizemos que era incompreensível. Nós acabamos com as cativações. Como é que era possível? Ou seja, hoje há mais dinheiro. Certo, mas hoje há mais dinheiro para a promoção do vinho. Há mais dinheiro para a promoção e eu posso lhe dizer que este ano a verba cativada do IVDP era 1.600.000 euros. Passavam 1.600.000 euros. Descativámos logo. Tudo? Tudo. Portanto, há neste momento mais descativámos tudo e vamos fazer uma resolução do Conselho de Ministros para que haja planos plurianuais para este objetivo. Agora, onde é que andavam as pessoas quando o governo do Partido Socialista cativava todos os anos os montantes destinados à promoção, dinheiro que no fundo é dos promotores, e ninguém dizia nada? E a cativar, se nós não precisássemos de vender, podia-se dizer, não é preciso, isto vai tudo, não é preciso promover. Não, mas nós precisávamos promover e cativavam sempre. Fomos os únicos e fomos nós que descativamos. E que descativamos tudo. Muito bem. E também do IVV. Muito bem. Nós estamos mesmo a terminar. Eu, de qualquer forma, não gostava ainda de terminar esta nossa conversa sem falar de seca. Vamos para o verão, estamos no verão. Mas antes da seca, só a questão dos fundos, porque é importante. A CAP denunciou recentemente que há mais de 255 milhões de euros comprometidos este ano no âmbito do PDR 2020 e que não há dinheiro disponível. Confirma? Não confirmo os 255 milhões de euros. Confirmo que há um overbooking, resulta também de erros do passado, porque ao chegar sobretudo a 2023, o governo socialista disse e percebeu a execução está péssima do PDR 2020, temos que meter aqui uma camada de projetos, porque senão vamos perder dinheiro. E, portanto, houve um overbooking com algum exagero, para ser simpático. O overbooking é aprovar acima das autorizações previstas, mas é uma técnica que se faz sempre para não se perder recursos. Nas contas que me entregaram,
o valor que está neste momento andará à volta dos 45 milhões de euros, até ao final do ano prevê-se que é 100 milhões de euros, e aquilo que nós fizemos, e está a ser trabalhado até ao fim deste mês com o Banco Português de Fomento e o Ministério das Finanças e o IFAP, é uma linha de crédito onde nós pagamos o juro e o promotor recebe o dinheiro sem nenhum custo. Isto resulta de ia dizer uma palavra violenta, de um erro do regulamento atual que ninguém viu. Mas aí as confederações também não viram. E a própria CAP devia ter visto. É que o regulamento do PEPAC não permite que os projetos que vão transitar do PDR para o PEPAC sejam pagos antes, ainda que o PEPAC já esteja em execução, antes de janeiro de 2026. Isto é um disparate. E, portanto, está só escrito... recebem depois de executado. Não é só depois de executado, é que não pode pagar, e nós queríamos pagar estes 100 milhões de euros com dinheiro do Orçamento do Estado. Não podíamos. E é uma má gestão, porque vamos ter que pagar juros, quando podíamos utilizar, que é um adiantamento, utilizávamos agora e em janeiro já se recebia tudo. Portanto, a partir de janeiro já se pode, mas o que está agora em curso não pode, por causa de um regulamento, o que já está a ser aprovado. Então, se o PEPAC está em vigor, se há projetos que transitam sempre, se foi sempre assim no passado, como é que se aceita um regulamento onde se escreve esta asneira, pronto, é possível alterar. Para eu ser simpático na palavra, de só poder pagar em janeiro de 2026, quando já há dinheiro disponível no PEPAC, ele está em execução. É possível alterar esse regulamento? Esse regulamento, se fosse possível alterá-lo a tempo, nós teríamos feito a proposta. Só que janeiro é daqui a bocado e agora a fazer essa alteração nunca seria antes de janeiro. E, portanto, vai ser pago só em janeiro e com juros? Não. Os promotores recebem já, a partir de julho. Agora, vão receber esse adiantamento. Em janeiro recebem os montantes que agora foram emprestados e nós pagamos os juros para eles não terem despesas, e logo que recebam, pagam o empréstimo sem nenhum juro. Okay. Mas repara bem, o que nós tivemos que fazer, porque não podíamos usar o Orçamento de Estado. Se usássemos o Orçamento de Estado, em janeiro não se podia receber. Isto cabe na cabeça de alguém. É contra as regras de boa gestão, porque nós, assim, vamos ter que pagar, o Estado vai ter que pagar os juros por causa do regulamento que tem este erro, que as confederações, eu já lhes disse, por isso posso dizer aqui, deviam ter visto quando o regulamento foi aprovado, e também não viram. Quase a terminar, então vamos olhar um bocadinho aqui para a seca e para o verão. Há um relatório recente da OCDE que diz que a seca se vai tornar até 7 vezes mais frequente e intensa no futuro, e que Portugal será, obviamente, um dos países mais afetados. O setor agrícola é também ele um dos mais afetados. As perdas num ano de seca podem ultrapassar os 20%. O que eu queria saber era se admite medidas como a redução da água ou tarifas mais caras para a agricultura intensiva, por exemplo. Nós temos um plano, o Água que Une, que tem um objetivo, é um plano nacional, tem uma calendarização 2025-2030 com cerca de 5.400 milhões de euros de investimento. Depois de 2030 até 2050, mais cerca de 4.000 milhões de euros. Este plano, muito bem recebido, que é essencial para a competitividade e a coesão do território, tem o objetivo de nós não deixarmos fugir a água toda para o mar, porque nós, no fundo, não temos um problema de água, nós não a gerimos como devíamos. E isso faz-se-á como? Isso faz-se com barragens. Portanto, há previsão de construção de novas barragens? Faz com barragens, com alteamento de barragens, faz-se com eficiência, e aí combater a perda de água, que é importantíssima. Faz-se... Nomeadamente do abastecimento público. O Água que Une tem o objetivo de abastecimento público, consumo humano, agricultura, inclusivamente proteção civil, em algumas zonas vai evitar cheias, e um objetivo de combate às alterações climáticas. O que me impressiona é que haja gente que preferia o deserto do que termos investimentos desta natureza. Eu costumo dar o exemplo do Alqueva,
onde não há esta percepção, o investimento que ali foi feito já foi pago, e mais que pago, e dá todos os anos, em termos de receita fiscal para o orçamento, mais de 330 milhões de euros. Portanto, estes investimentos significam não só a consolidação do que temos, as alterações climáticas estão aí, e consolidamos os projetos de investimento que estão feitos, consolidamos e damos previsibilidade e estabilidade aos perímetros de rega que existem, como também queremos alargar, isso significa atrair, criar riqueza. Já agora, deixe-me tirar uma curiosidade consigo. Em tempos foi, nomeadamente por causa do Algarve, dos problemas de abastecimento no Algarve, foi anunciada uma central de desalinização, que é uma palavra difícil de se dizer. Isso avançou? Tem isso presente? Avançou, isto é um projeto PRR que avançou. E daqui a quanto tempo é que acha que teremos novidades concretas sobre essa central e sobre o impacto que ela terá no abastecimento? Não está dentro do meu portfólio, não é o Ministério da Agricultura que tem a central de descentralização. Será eventualmente o da Coesão também? E o Ministério do Ambiente também está em cima do projeto, mas o projeto é para avançar. Muito bem, estamos mesmo a terminar. Terminamos sempre tentando conhecer os nossos convidados também através da música que escolhem, por isso que lhe pedimos que escolhesse um tema musical, que de alguma forma lhe agradasse, lhe tivesse marcado a vida. Vamos lá então conhecer esta sua escolha e perceber melhor porque é que a fez. Eu tenho sempre uma dúvida entre duas músicas, Dulce Pontes, Canção do Mar, e esta que escolhi, que é o Povo que Lavas no Rio, de Amália Rodrigues. A letra é de Pedro Homem de Melo, ele que também foi um homem das raízes, das tradições e do folclore, e tem uma letra que eu acho que é do Minho, e por isso revejo-me também Ninguém nela. diria, porque é que diz isso? Ninguém diria, porque quem é que bebe vinho pela malga? Onde é que vê isso? E há uma parte da letra onde diz: fui ter à mesa redonda, beber em malga que esconda o beijo de mão em mão. A malga às vezes também é beijada, e em determinada parte, e o vinho que me deste. E, portanto, isto tem muito a ver com estas nossas tradições e o povo que lavas no rio, e imagens que me vêm à cabeça de gente que lavava no rio e que tinha locais públicos. É o mundo rural e é a defesa também do mundo rural e desta coesão territorial, é memória, e é uma letra que tem só podia ter sido também o Pedro Homem de Melo a escrevê-lo. Ele conhecia bem estes territórios e conhecia bem o Minho, e foi também um folclorista muito importante que podia ter dado esta letra e esta música bela. Um brinde então a essa sua escolha, a escolha de José Manuel Fernandes, o Ministro da Agricultura, convidado de hoje do Dúvidas Públicas. O programa contou com o apoio técnico de Oscar Viana, sonoplastia de Diogo Casinha, imagem de Ricardo Fortunato. Nós, entretanto, faremos uma paragem, voltaremos adiante depois das férias. Boas férias. Muito boas férias.